Vou te enterrar antes que esse ano acabe. Posso parecer muito calma, mas em minha cabeça já te matei ao menos 3 vezes. Oi, eu sou o Chamado e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a ver meu vídeo até o final. E se você gostar dele, eu só peço que deixe um like e se inscreva aí porque ajuda muito. E se você quiser, me siga nas minhas redes sociais, que são essas que aparecem aqui na tela, porque lá eu sempre aviso os vídeos novos. Então mesmo quando o YouTube não notifica, eu aviso lá e você pode ver aqui sempre consumindo conteúdo de qualidade. E se você quiser apoiar o canal, os detalhes vão estar na descrição do vídeo e num comentário fixado. Então, dados os recados, vamos pro caso. Anel Baez Álvares nasceu no dia 17 de março de 1998 em Guamuchil, no México. Ela era filha de Hugo Baez e Aide Letícia. Anel tinha 2 irmãos, um menino mais velho e uma menina mais nova. Os 3 eram descritos como jovens tranquilos, bastante responsáveis e dedicados. Segundo o pai, Anel era uma menina muito atenciosa, carinhosa e cheia de ternura. Entre aspas, ela era praticamente um anjo. A família vivia uma vida normal e harmoniosa, mas em 2012 eles passaram pela primeira grande perda, quando de forma repentina, Aide passou a ter problemas de saúde. Ela foi diagnosticada com um câncer e mesmo com o tratamento não havia muito o que ser feito e Aide veio a falecer. Após a perda da mãe, Anel e os irmãos se tornaram ainda mais responsáveis. Além de ficarem muito mais unidos, pois precisavam do apoio um dos outros para conseguirem seguir em frente nesse momento difícil. Entre eles, não haviam segredos e o pai era a base de tudo, o porto seguro da família. Anel era muito popular na escola, pois além de ser uma menina muito bonita, era também simpática e adorava fazer amigos. Entre suas amizades, havia uma menina que ela considerava sua melhor amiga, uma jovem chamada Erandi Elizabeth Gutierrez. Ambas tinham a mesma idade e não se desgrudavam, uma sabia de cada detalhe da vida da outra. Para quem via de fora, elas pareciam ter uma amizade perfeita, saíam juntas, se falavam diariamente e postavam fotos juntas nas redes sociais, como uma bela foto que Anel postou parabenizando a amiga pelos 15 anos. Entre aspas, ela não é minha melhor amiga, é minha irmã e eu a amo. Porém, para os mais próximos dela, a história era outra. Essa amizade não era tão perfeita como parecia. Anel e Erandi foram amigas muito próximas por um tempo, mas a personalidade delas era muito diferente e elas não combinavam em nada, além de Erandi ser uma pessoa na internet e outra completamente diferente no mundo real. Isso claramente incomodava Anel. Por fim, elas se afastaram e mesmo que Anel costumasse contar tudo sobre sua vida para seus familiares, dessa vez ela não revelou qual foi o motivo dessa amizade ter chegado ao fim. Ela nunca disse o que aconteceu de verdade para que pudesse tomar essa decisão de se afastar de quem até então era vista como sua melhor amiga. Em 2014, Erandi, que nunca publicou coisas que faziam muito sentido em suas redes sociais, passou a fazer postagens que soavam como uma ameaça. Nessas publicações, ela dizia que iria sepultar alguém antes do fim do ano e também falava que, em sua mente, ela já tinha tirado a vida de seu alvo pelo menos 3 vezes, e a jovem deixava bem claro que ela pretendia tirar a própria vida. Bom, a gente sabe que a adolescência é um período muito complicado, onde tudo parece ser mais difícil e a gente se sente cada vez mais só. Porém, é nessa fase que alguns jovens tentam mostrar um lado mais obscuro para chamar a atenção. E no início era isso que dava a entender, que a Erandi fazia essas postagens em tom de ameaça para chamar uma atenção que ela não tinha no mundo real. Então, através das redes sociais, ela tentava fazer com que as pessoas se interessassem por ela. Entretanto, a gente não pode generalizar e dizer que todo jovem que posta coisa sombria na rede social tem o mesmo pensamento. Às vezes a pessoa tem uma mentalidade criminosa e às vezes ela tem algum transtorno mental que não é tratado. E no caso da Erandi, ela provavelmente podia ter as duas coisas, porque no fim ela acabou se mostrando uma criminosa cruel. Algumas pessoas que conheciam a Erandi suspeitavam que essas postagens eram direcionadas à sua ex-melhor amiga, no caso a Anel.
Porém, se a Anel sabia disso, ela simplesmente ignorou, já que a Erandi entrou em contato com ela dizendo que queria reatar a amizade, e ela aceitou o contato. A Erandi combinou com a Anel que iria até a casa dela no dia 19 de março de 2014 para que elas pudessem conversar e reatar a amizade, e a Anel acabou aceitando esse encontro. Bom, meus amigos, concordar com esse encontro foi um erro tão grave que a Anel iria pagar com a própria vida. No dia 19 de março de 2014, Erandi foi visitar a Anel com a desculpa de que queria reatar a amizade. Ela chegou à residência e foi convidada a entrar. Anel estava sozinha em casa. As duas jovens foram para o quarto de Anel, que ficava na parte de cima da casa. Lá, elas conversaram por muito tempo, pareciam estar felizes, tomaram sorvete e começaram a assistir um filme, e foi ali que a coisa mudou. Erandi saiu dizendo que iria ao banheiro, mas na verdade ela foi até a cozinha, pegou uma faca, subiu lentamente as escadas de volta ao quarto de Anel, que estava distraída com o filme, e atacou por trás, golpeando a garota 65 vezes. Depois de atacar a Anel, Erandi começou a tentar limpar a cena do crime, mas havia muito sangue e no fim não adiantava tentar. Além disso, ela sabia que Anel era quem costumava buscar a irmã mais nova na escola, e já estava quase na hora da saída da escola, ou seja, ela estava ficando sem tempo, pois todos iriam desconfiar se ninguém aparecesse para buscar a menininha. Erandi achou melhor tomar um banho, já que estava toda ensanguentada. Após isso, ela trancou a porta do quarto onde Anel estava, abriu as outras portas da casa para parecer que tinha acontecido uma invasão na residência, revirou alguns objetos e, em seguida, ela saiu correndo do local. Como era de se esperar, os responsáveis da escola da irmã mais nova de Anel ligaram para o pai dela, dizendo que a filha dele ainda estava na escola e ninguém tinha aparecido para buscar. Nesse ponto, Hugo Baez, pai de Anel, não se preocupou muito, pois era normal a filha cair no sono e esquecer de buscar a irmã. Então ele ligou para ela e, como o Anel não atendeu, ele passou no colégio de sua filha caçula e a levou para casa. Chegando em casa, assim que viu as portas, Hugo se assustou e entrou na casa desesperado, chamando por Anel, mas ela não respondia. O homem então foi até o quarto da filha, mas a porta estava trancada. Ele bateu e chamou, porém, após permanecer sem resposta, ele forçou a porta e conseguiu entrar, e foi assim que Hugo encontrou a filha sem vida. A polícia foi chamada e o corpo de Anel foi levado para a perícia, que constatou que, além das 65 perfurações, a menina havia lutado muito para tentar se defender, pois haviam lesões e cortes superficiais em suas mãos e braços. Periciando a cena do crime, os investigadores não conseguiam acreditar que aquilo havia sido feito por apenas uma pessoa. Se esse fosse o caso, a pessoa em questão deveria estar consumida por uma raiva muito grande, porque tudo que ela fez foi muito violento. Eles notaram que algumas partes do quarto estavam muito limpas, porém outras estavam completamente sujas. É como se a pessoa tivesse tentado limpar a cena, mas depois tivesse desistido, porque viu que não ia dar em nada. Além disso, os investigadores encontraram algumas marcas de uma mão, que não poderia ser da vítima. Eles notaram também que as portas da casa não haviam sido forçadas, então o agressor provavelmente foi convidado a entrar. No caso, poderia ser um encontro casual que acabou de forma terrível, ou era uma pessoa que a Anel confiava o bastante para deixar entrar em sua casa enquanto ela estava sozinha. Os investigadores resolveram procurar imagens de câmeras de segurança, porém não havia nenhum ali na rua. Então eles resolveram conversar com os vizinhos para saber se alguém tinha visto alguma coisa. E os vizinhos disseram que viram uma menina com o cabelo longo e preto fugindo da casa correndo. Essa revelação deixou os investigadores de queixo caído, pois eles acreditavam que se o crime tivesse sido cometido por apenas uma pessoa, deveria ser, no mínimo, um homem muito alto e forte. Mas para eles, o que seria mais provável é que aquilo tinha sido feito por várias pessoas. Eles nunca conseguiriam nem sequer imaginar que aquilo tivesse sido cometido por uma adolescente da mesma idade da vítima. Conversando com os familiares da Anel, todos disseram que ela não tinha nenhum inimigo. Muito pelo contrário, ela tinha muitos amigos e se dava bem com todo mundo. Quando conversaram com os amigos dela, todos disseram aos investigadores a mesma coisa, que a Anel era uma pessoa maravilhosa que se dava bem com todo mundo.
Porém, se alguém tivesse feito aquilo com ela, essa pessoa sem dúvida nenhuma seria a Erandi. Os investigadores então começaram a pesquisar sobre a Erandi e, como era de se imaginar, eles foram até suas redes sociais e lá eles encontraram suas postagens em tom de ameaça. Inclusive, no dia do crime, Erandi tinha postado a seguinte frase: "Sou uma idiota, mas fiz o que tinha de fazer." Porém, apenas postagens nas redes sociais não eram o suficiente para prendê-la, até porque não tinha nenhuma confissão direta. Mas isso fez com que os investigadores ficassem atentos a Erandi e a tornaram a principal suspeita do crime. Essas suspeitas aumentaram quando Erandi resolveu aparecer no funeral de Anel usando um moletom cobrindo os braços. Isso era suspeito porque Anel lutou até o fim pela vida. Nessa luta, ela feriu a pessoa que tirou sua vida. Normalmente, ela teria ferido o rosto e os braços de seu agressor. Essa descrição era compatível com o visual de Erandi naquele dia, pois além dos braços, ela estava cobrindo o rosto com o cabelo e em nenhum momento se aproximou do caixão. Como a jovem era suspeita, um policial que estava disfarçado se aproximou dela discretamente e a levou até a delegacia, onde ela foi interrogada por bastante tempo e, por fim, Erandi confessou o crime. E enquanto isso acontecia, Anel era cremada e suas cinzas eram levadas para a casa de sua avó materna, que mantém até hoje lado a lado as urnas de sua filha e da neta. Quando confessou o crime, Erandi disse que sua principal motivação foi o fato de Anel ter postado algumas fotos íntimas dela em sua rede social. Porém, isso não fazia nenhum sentido, já que ninguém nunca tinha visto essas fotos, e em casos assim, essas fotos se espalham mais rápido do que fogo em palha. Se elas tivessem sido postadas, alguém teria visto. Para todos, a real motivação desse crime foi ciúmes e inveja. Após a apreensão da Erandi, familiares e amigos da Anel, além de uma multidão, fizeram uma enorme manifestação pedindo a prisão perpétua dela. A marcha tomou conta das ruas de Guamuchil e iniciou uma discussão sobre a maioridade penal no México, já que lá, menores de 18 anos não podem ficar mais que 7 anos internados em uma clínica para jovens infratores. Erandi Elizabeth Gutierrez, de 16 anos na época, foi levada a julgamento e em sua primeira audiência com o juiz, ela foi sentenciada a 7 anos de detenção em uma clínica para jovens infratores. Porém, sua defesa entrou com recurso em julho de 2015 e o julgamento foi anulado, pois, segundo a defesa, o crime havia sido cometido em Guamuchil e não poderia ser julgado em Culiacán, como foi feito. Devido a isso, ela teve um novo julgamento. Erandi foi julgada novamente, dessa vez na cidade onde o crime aconteceu, e novamente foi condenada a 7 anos de prisão. Mas, segundo as fontes, devido a uma mudança nas leis do México, ela passou apenas 3 anos e meio internada em uma instituição para menores infratores, e foi solta no ano de 2017. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da nossa collab, né? Já que o colecionador de ossos participou desse vídeo junto comigo. E assim, fiquei muito feliz quando ele falou, né, dessa possibilidade da gente gravar juntos. E tô muito satisfeito com o resultado. Então, muito obrigado a você, colecionador de ossos. Muito obrigado, no caso, Brian. Quero agradecer muito a sua força. E, claro, o canal dele vai estar aí na descrição do vídeo. Então, se vocês ainda não conhecem, dê uma passada lá, porque vai valer muito a pena. Então, por hoje é só. Até a próxima e tchau.